Boa noite. Um dos articuladores mais habilidosos da nossa política aqui brasileira, reconhecido por capacidade de conviver com políticos que têm pensamentos antagônicos, foi ministro da presidente Dilma Rousseff, de Michel Temer, hoje é secretário de governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo. O PSD, seu partido, faz parte do governo Lula no nível federal, é ex-prefeito da cidade de São Paulo, ex-deputado federal, enfim, é um currículo extenso. O Canal Livre recebe hoje Gilberto Kassab. Obrigado por aceitar nosso convite, ministro. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui com vocês para debater o nosso Estado, o nosso Brasil, falar de economia, de política, enfim, procurar nesse debate construir coisas positivas para o nosso Brasil, porque é disso que o Brasil está precisando. Divide comigo a bancada aqui também Adriana Araújo, nossa apresentadora jornalista, Sheila Magalhães, da Band News FM, e também Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes. Ministro, eu vou pegar uma palavra do senhor para começar. Aliás, essa semana o seu partido tiveram uma vitória fundamental. Rodrigo Pacheco se reelegeu do seu partido PSD na presidência do Senado. E na posse do Supremo Tribunal Federal, na verdade, na abertura do trabalho judiciário do Supremo, o presidente Lula falou sobre a importância da política, que acho que é algo que o senhor faz muito, afinal está, inclusive, com o Tarcísio em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, também no âmbito federal com o governo Lula. E ele disse que está faltando política no Brasil. O senhor concorda com isso, falando desse ano de 23 e do que vem pela frente? Concordo, sim. E o próprio governo Bolsonaro foi um período onde tivemos a ausência de política, porque o próprio presidente da República negava a política. E é evidente que estamos vivendo um novo momento, as portas estão se abrindo para a política, nós estamos convivendo com uma legislação eleitoral que ela facilita isso, porque nós estamos vivendo a redução do número de partidos. Isso vai levar os partidos a terem a necessidade de apresentar propostas, de ter uma cara, de ter uma identidade com o eleitor. No passado recente, era o voto pelo voto. Hoje não, hoje o eleitor ele vai procurar o seu partido. É importante que as pessoas tenham um partido, como elas têm um time de futebol, que elas tenham um partido que represente as ideias que elas acreditam, os programas que elas defendem. E no Brasil, com quase 40 partidos, isso era impossível. Com a proibição da coligação proporcional, para quem está nos assistindo, a proibição da coligação para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. E a cláusula de desempenho, nós podemos chegar a esse momento de vivermos um quadro partidário bem reduzido. 5, 6, no máximo 7 partidos. Isso vai fazer com que a gente tenha mais política no Brasil. Em relação a participar do governo Lula, participar do governo estadual, o importante é a coerência. O importante é que seja essa participação resultado de uma posição em campanha, e não resultado de uma visão fisiológica, de ser centro para ser governo, qualquer que seja. Que é isso que acontecia no passado no Brasil, onde os partidos queriam ser centro apenas para ser poder, seja de esquerda ou de direita, qualquer que seja o governo, lá estou eu. Não, tanto é que no governo Bolsonaro, 4 anos, nós ficamos totalmente distante do governo. O deputado Fábio Farias, do nosso partido, meu amigo, quando resolveu entrar no governo, ele mesmo publicamente reconheceu que recebeu um convite do partido para se afastar, para se desfiliar. É evidente que não exigimos naquele momento que ele perderia o mandato, mas assim que surgiu a janela partidária, ele saiu. Então, o que nós precisamos é ter parcerias, mas parcerias que sejam resultados de uma combinação, de uma integração, de uma aliança partidária e programática. Bom, boa noite para o senhor. Prazer poder ouvi-lo novamente. Eu queria seguir na mesma linha do Rodolfo, falando de governabilidade. O senhor conseguiu a façanha com seu partido, o PSD, de começar o ano de 2023 com a maior bancada no Senado, com 15 senadores, ultrapassando o PL de Jair Bolsonaro, que nas urnas saiu na dianteira e o senhor já ultrapassou. 15 senadores, agora Pacheco, presidente novamente do Senado, que era uma prioridade para o senhor. E o PSD tem 3 ministérios na Esplanada. Há quem diga que o senhor não digeriu bem essa distribuição de ministérios na Esplanada e queria chamar uma DR, discutir a relação. O senhor acha que o PSD tem hoje, na distribuição de ministérios, o tamanho que ele merece diante da importância que adquiriu no Senado? Vai ter essa DR? Não, não vai ter. Até porque o PSD nas eleições
na pré-campanha, ele se esforçou muito para ter uma candidatura. E o pré-candidato que a gente apresentou foi o Rodrigo Pacheco, que todos percebem, hoje é conhecido nacionalmente, tem postura, tem formação, tem equilíbrio, e a sua presença à frente do Senado nas eleições foi muito importante. Chegou um determinado momento, o Rodrigo, o próprio partido, entendeu que era mais importante a presença dele à frente do Senado do que como candidato. E nesse momento, nós não tínhamos um outro pré-candidato e acabamos liberando o partido. Por ser um partido de centro, parte do partido foi mais à esquerda, parte do partido mais à direita. Com a vitória do Lula, quem esteve com o Lula, evidentemente, se aproximou e vai participar do governo. Tanto é que a nossa interlocução com o governo Lula, ela é feita através do líder no Senado, o Otto Alencar, baiano, aliado do PT na Bahia, e o líder na Câmara, Antônio Brito, baiano, aliado do PT na Bahia. Nunca houve esse condicionamento, não é? Agora, qualquer um que participa de uma campanha gosta de participar do governo. A eleição é para isso, a eleição é para o eleitor escolher quem vai governar. E quem disputa a eleição, é evidente, está disputando porque quer participar. Então, é legítima a aspiração de qualquer um que tenha participado da campanha de participar do governo. Mas o PSD está bem representado, nós temos 3 excelentes ministros. André de Paula foi nosso líder, uma figura qualificadíssima. O Alexandre Silveira, experiente, já foi secretário de Estado, já foi senador, também preparado para ser um grande ministro. E o terceiro ministério, o Carlos Fávaro, um líder ruralista, conhecedor das políticas públicas necessárias para o Brasil avançar mais ainda no setor, que nos representa no Ministério da Agricultura. Então, o partido está bem representado, seja nos ministérios, seja com a interlocução que tem com o governo federal, nas pessoas do Otto Alencar e do Antônio Brito. Sheila. Ministro, embora tenha sido uma votação secreta, há indícios de que houve o que se chama de traição, com votos em Rogério Marinho e não em Rodrigo Pacheco, dentro do próprio partido. O senhor não se surpreendeu com o resultado, parecia bastante confiante em relação à eleição de Rodrigo Pacheco. Agora, em relação ao PSD, com essa bancada, a maior bancada do Senado, mas havendo essa possibilidade, já com os elementos de que houve traição, o senhor entende que o PSD foi um partido que cresceu rápido demais, inclusive é a maior bancada porque nomes migraram para o PSD, e aí, portanto, não há hoje uma homogeneidade no partido para votar em unidade junto com o governo? E essa é uma segunda pergunta. Vai votar junto com o governo? Bom, é importante registrar que o partido tem uma homogeneidade bem acima da média, comparando com outros partidos. Os nossos 15 senadores, possivelmente 2 não votaram na candidatura do Rodrigo Pacheco. E o nome não é traição porque não era questão fechada, não é? O Nelsinho Trade teve dificuldades locais com seus eleitores, tornou público isso com muita transparência, então não é traição. Traição é quando você vota e não fala que votou. E o Lucas Barreto também por problemas locais. Então, não temos esse problema. Vale registrar, você citou o tamanho da bancada de senadores, que nós temos um recorde de senadoras na nossa bancada. 6 senadoras, a partir agora do dia 2. Por isso, Rodolfo, tem que tomar cuidado. Vocês estão sempre em maioria aqui. Então, tá bem descrito aqui no programa também. 6 senadoras. A senadora Margarete, suplente do Carlos Fávaro, a senadora Daniela, da Paraíba, a senadora Jussara, suplente do Wellington Dias, a senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte. Quais são as outras 2 senadoras? A Mara Gabrilli, a Mara Gabrilli acabou de chegar, e a senadora Elisiane do Maranhão. Elisiane Gama. Também chegou bem recente. Então, 6 senadoras é um case, não é? É uma presença forte da mulher. E eu discordo só de você da questão da traição, porque não era questão fechada. E eles deixaram públicas as suas manifestações. É um direito deles. Não é? O PSD compareceu de uma maneira muito expressiva, muito possivelmente com 13 votos para a candidatura do Rodrigo Pacheco. Thaís. Ministro, eu queria perguntar para o senhor ainda sobre o PSD. Primeiro, se essa polarização maior que hoje a gente vê na disputa política, e que não é uma coisa só do Brasil, né? No mundo inteiro isso existe, se isso joga contra partidos mais ao centro para cargos majoritários. Para o Legislativo está muito claro que não. O
pelo tamanho da bancada que o PSD fez. Aliás, o senhor começou o partido do zero e hoje tem a maior bancada do Senado Federal, isso não é pouco. Mas para cargos executivos, isso é um dificultador, já que um partido mais ao centro não desperta paixão em rede social, não leva a multidão para a rua, não leva as pessoas a brigarem entre elas. E aí também queria perguntar, o senhor disse na sua primeira resposta que o senhor acha que pela nova lei eleitoral o número de partidos vai diminuir e que as pessoas vão acabar tendo um partido como tem um time de futebol. Como é que o senhor vende hoje o PSD para quem está assistindo a gente agora? Para a pessoa que possa vir adotar o PSD como seu partido de coração? No que ele acredita e como ele se posiciona? Eu enxergo o PSD como um partido de centro. Discordo um pouco da tua afirmação de que aqueles que não representam posições radicais terão dificuldade, porque eu vou citar algumas lideranças importantes do Brasil que recentemente foram eleitas em eleição majoritária. O próprio Tarcísio. O Tarcísio é uma figura moderada. Foi eleito pela centro-direita, mas você pega todas as posições dele, seja como candidato, como pré-candidato, como candidato e agora, nas últimas semanas, como governador, é de alguém que é moderado. O Eduardo Paes no Rio é moderado. O Ratinho no Paraná. Mas só colocando com relação ao Tarcísio, o Tarcísio veio com um eleitorado muito forte na eleição, com quase que a bênção de Bolsonaro. Muitos dos que votaram nele votaram muito porque era o candidato do Bolsonaro em São Paulo, pelo menos no primeiro momento. Mas concordo com o senhor sobre a postura dele. O Tarcísio é um candidato da centro-direita. Ele foi apoiado pela direita e pelo centro. O Ratinho, a mesma coisa, não é? Zema. O Caiado é uma figura moderada. Hoje, no passado, ele já foi mais conservador. O Zema não é de direita, é centro-direita. Não é? Governador de Santa Catarina. Mas na presidência, faz tempo que a gente não tem uma figura mais identificada com o centro. Talvez o último tenha sido Fernando Henrique Cardoso. Sim, nós estamos vivendo uma fase de PT. Não é? Nessa fase de PT, as posições do partido são mais à esquerda. O Fernando Henrique era mais liberal, não é? O partido da social-democracia. Mas também faz o quê? 20 anos do PT? Nada extraordinário. Deixa eu pegar então, já que o senhor está falando do governo atual do PT. O presidente Lula tem dado algumas declarações, eu não sei qual a sua opinião sobre, por exemplo, alguns posicionamentos do presidente. Ele voltou a afirmar, por exemplo, que ele discute e quer rediscutir a independência do Banco Central. O mercado começa a ficar mexido. Ele tem colocado, como reafirmou essa semana, uma discussão muito do mercado versus o lado social, mercado versus quem tem fome. Dizendo, se o mercado não reclama disso, daquilo, se for para ficar do lado de alguém, eu fico do lado de quem tem fome. O senhor acha, com relação a essas declarações, inclusive muitas vezes colocando em dúvida a questão da âncora fiscal, que caminho que o governo vai ter, o senhor acha que essas declarações têm sido errôneas por parte do presidente, que o presidente deveria caminhar num sentido de unificação, de dar mais tranquilidade e paz, ou o senhor acha que o caminho é esse? Bom, primeiro, quem nos assiste precisa entender o que é mercado. Mercado é quem investe no país, seja brasileiro ou seja quem vem de fora. É quem gera emprego, quem gera desenvolvimento. E nós temos que respeitar a posição do presidente Lula no que diz respeito à prioridade que ele dará ao seu governo. No campo social, seja salário mínimo, seja Auxílio Brasil, seja Bolsa Família. Isso ele não escondeu de ninguém. O que ele precisa tomar cuidado é que, qualquer que seja o seu programa, ele não pode afastar o investidor. Se ele afastar o investidor, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter inflação, nós vamos ter juros altos, não é? E a vítima será o seu governo. Então, caberá a ele, e nós estamos muito no início do governo, um mês só, caberá a ele não perder o ponto de equilíbrio. Se ele perder esse ponto de equilíbrio, ele vai ter sérias dificuldades, não é? De controlar a estabilidade da nossa economia. E o maior prejudicado vai ser ele e seu governo. O Banco Central, o senhor é favorável à independência? Eu sou a favor. Da independência? Sou a favor. Também não me preocupa o Lula ter manifestações discordando, que ele não pode abruptamente mudar algo que está implantado no país. Ele tem que tomar muito cuidado, ele tem o direito de emitir qualquer que seja a opinião. Mas não seria inteligente da parte dele fazer, de uma maneira pouco pensada, manifestações que afastem o que você falou, o mercado, quer dizer, o investidor. A vítima será ele.
E ainda sobre economia, ele também disse recentemente nessa entrevista que considera a meta de inflação no país ilusória, que se coloca uma meta alta e aí não consegue cumprir, tem que manter essa taxa de juros muito elevada, que acaba prejudicando a economia. Isso vai na contramão do que o presidente do Banco Central, autônomo, com independência, nesse momento defende. O senhor considera que a nossa meta de inflação é ilusória, como disse Lula? Eu aprendi nesses anos de vida pública que um presidente da República e um ministro da Fazenda ou da Economia, se ele puder evitar se manifestar em relação à inflação, em relação a juros, já é uma grande colaboração. Vale para o Lula também. Vale para o Lula. Só o fato de um ministro, de um presidente, falar de inflação é porque já ele acha ou ele tem informação que vai crescer. E daí cresce, todo mundo começa a aumentar preço e aí cresce. Então, a maior colaboração que um presidente pode dar, não estou falando para ele calar a boca, não seria desrespeitoso, estou falando como estratégia econômica mesmo, é não se manifestar sobre esses temas. Ou quando se manifestar, com muito cuidado, com muito embasamento, porque qualquer manifestação equivocada gera inflação, ou mais inflação, juros altos e, consequentemente, desemprego. Bom, dentro desse contexto da economia, ministro, o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, aliás, se a gente acompanhar todos os discursos iniciais, foram todos na direção de falar de uma das grandes prioridades nesse ano aqui, a reforma tributária. O ministro Haddad chegou a falar em abril como um prazo aí para aprovação da reforma tributária. Acho que talvez esteja excessivamente otimista. O que o senhor enxerga em relação a esse tema? É uma demanda, de fato, no país histórica, né? A gente está falando de anos de discussões que não avançaram. Qual é a reforma ideal e de que maneira o partido vai se comportar nas costuras necessárias, nas discussões necessárias no aprofundamento para a aprovação de uma reforma aqui? Bom, em primeiro lugar, é um grande erro do ministro dar prazo. Porque vai chegar maio, não aprovou a reforma, título... Governo fracassa e não consegue reforma tributária. E depende muito do Congresso, da discussão no Congresso. Então é um grande erro. Reforma, né? É um grande erro dar prazo. Segundo, o que me deixa muito preocupado, isso é algo que eu falo há anos, é que eu entendo que você não pode discutir a reforma tributária sem estar discutindo a reforma administrativa. Como é que você vai ter uma reforma tributária prevendo um determinado volume de recursos para ser arrecadados se você não sabe qual é o custo do Brasil? E o custo do Brasil só com a reforma administrativa. E reforma administrativa não é diminuir salário, é eliminar cargos, melhorar a eficiência, até também aumentar salário. Mas diminuir cargos, aumentar a eficiência, não é? Nós temos que resgatar aquele orgulho que os pais tinham quando os filhos eram encaminhados para o poder público, para ingressar no Ministério Público, no Poder Judiciário, para serem professores. Nós estamos, infelizmente, no Brasil, num momento em que ninguém quer entrar no serviço público. E vai chegar um momento que talvez só entrem malandros, mal preparados, incompetentes. Isso é muito perigoso. Nós temos que fazer uma reforma administrativa para saber qual é o custo do Brasil, até para pagar melhor algumas determinadas carreiras. Tem sentido, numa cidade como São Paulo, que eu conheço bem, fui prefeito aqui durante 7 anos, uma professora, um professor, ganhar um salário que se identifica como um dos mais baixos na cidade de São Paulo? Entre as carreiras? Entre as carreiras não tem sentido nenhum, não é? Quem vai querer ser professor? Então, a reforma tributária é importante, mas tão ou mais importante que a reforma tributária é a reforma administrativa. Agora, ministro, desculpa, olhando para o governo e para tudo que foi falado ao longo da campanha, eu nunca ouvi, eu acho que pelo menos de uma forma enfática, de qualquer pessoa, principalmente do presidente e também do ministro Haddad, etc., eu nunca vi ninguém falar de maneira nem perto de enfática sobre a reforma administrativa. Zero, não está em nenhum plano do PT. Então, porque assim, se for atrelar uma coisa a outra, esqueçamos a reforma tributária. Não sai nenhuma nem outra, né? Muitos têm muita dificuldade em diminuir a máquina, em cortar cargos. Não é cortar salário, hein? Até aumentar salário. Cortar cargos. Discutir estabilidade de algumas carreiras. Discutir estabilidade, melhorar a eficiência. Essa é uma discussão que o corporativismo, os sindicatos, eles sempre tentam protelar. Por quê? Porque nós temos no servidor aqueles que não trabalham, né? E é justamente esses que precisam ser alcançados pela reforma administrativa. Agora,
nesse aspecto, o senhor fala, tem sentido uma professora estar com salário mais baixo e as reformas não avançam? A gente está falando de tributária, administrativa, a própria reforma política, a previdenciária, que quando avança, avança lentamente. Então, tem sentido uma professora ganhar tão pouco? E no nosso país a gente tem uma previdência militar, por exemplo, da área militar, em que os privilégios são prorrogados, passam de pai para filha, e essa casta muito bem remunerada do serviço militar, em detrimento de profissionais que estão educando os nossos filhos ganharem tão pouco. Mas esse é um vespeiro que mexe exatamente com a crise, com a área militar que a gente vive hoje. Esse terreno minado entre o presidente, a presidência da República, lidando com as Forças Armadas e com a área militar. Como resolver isso? São coisas distintas. Uma coisa é você combater privilégios, alguns, porque os militares não vivem só de privilégios. Eles têm situações as mais diversas possíveis, mais do que justas. Você não pode combater algo desajustando outro, não é? Concordo com você, privilégios têm que ser combatidos. Inclusive na aposentadoria dos militares, nas pensões? Sim, nas pensões, por exemplo, eu acho que é algo que tem que ser assim, examinado, não é? Que do ponto de vista financeiro não é expressivo, mas mais como exemplo. Porque não é isso que faz a conta no regime dos militares, mas como exemplo. Agora, não pode servir de referência para que a gente não avance, não é? Na sociedade civil e outros setores. Nós temos que encontrar um caminho de valorizar o bom servidor. E os maus servidores têm que ser mandados para casa, tem que realmente ser feita uma faxina no serviço público para melhorar a eficiência. Melhorar a eficiência, fazer faxina e valorizar quem é importante. Ministro, como que o senhor, nesse momento aqui, lê qual vai ser a relação entre o Congresso e o Poder Executivo? A gente, por enquanto, só teve um teste, né? Que foi a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Muitos analistas diziam que o Senado seria mais difícil para o governo Lula do que a Câmara dos Deputados. O senhor concorda com isso? Acho que, comparativamente, se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições, ele teria muito mais dificuldade que o Lula. Porque o Bolsonaro, ele tinha uma largada de aproximadamente 170, 180 deputados. E o Lula tem uma largada de aproximadamente 250 deputados. Ele tem, na esquerda, aproximadamente 160, e entre o PSD e o MDB, que são dois partidos que têm coluna vertebral, somando os dois juntos, 250 deputados. E no Senado, essa votação mostrou que ele tem uma maioria. Ele tem os votos do Rodrigo Pacheco, foram votos da base, foram 48 votos. E teve alguns votos que não foram direcionados para o Rodrigo, mas muito mais por questões locais do que com divergência do governo. Então, eu diria que o governo não tem uma maioria folgada, mas ele tem uma estabilidade, tanto no Senado quanto na Câmara. E já se aproxima do Republicanos, já conversa com outros partidos, com o próprio PP, enfim. Há aproximações com outros partidos para compor e conseguir a maioria, por exemplo, na Câmara, né? Ele pratica um diálogo, na Câmara acho que ele tem maioria já, ele tem 250, 260. E é muito interessante isso que o senhor está dizendo, não é? Porque quando a gente olha o Congresso e vê o Congresso mais conservador, a primeira conclusão seria mais fácil para o Bolsonaro se ele tivesse levado a eleição do que para o Lula. Não, o Bolsonaro no primeiro mandato não tinha a esquerda com 170 deputados. Sim. O Lula ele chega com 160, 170, o MDB mais o PSD juntos dá ele quase 260 votos. E o Arthur Lira tem a sua bancada, a sua liderança, que pode em todos os momentos melhorar bem essa base. Então eu não vejo problema para o Lula, seja na Câmara, seja no Senado. O que significa, perdão, André, o que significa nesse primeiro momento, pelo menos que o governo conseguirá aprovar aquilo que é imediato, necessário. Me refiro ao auxílio de R$600, ao reajuste no salário mínimo, porque a gente tem aí nos próximos dias essas votações iniciais, tem vetos a serem votados, enfim. Nesse começo, tudo isso passa? Nada é automático. Ainda mais numa casa com pessoas tão experientes, né, como o Congresso Nacional. Seja na Câmara, seja no Senado. O que eu digo é que realmente existe um clima favorável para o presidente avançar com as suas propostas. A base do governo é uma base razoavelmente robusta. Por isso que, passando para você, Adriana,
Por isso que muitos dizem, aliás, todo início de governo, o governo Bolsonaro, com muita participação no Congresso, avançou na reforma da Previdência, dizem, ó, primeiro ano, leva as reformas, os assuntos aproveita mais logo amados, o primeiro tem a discussão ano. da âncora fiscal, que é fundamental também a ser discutida ainda nesse começo logo de governo. Adriana. Eu só ia complementar que justamente o presidente Lula disse que os 32 votos que o Rogério Marinho teve não significam 32 votos contrários ao governo. É o que eu disse. Então, era essa complementação que eu queria fazer. É o que eu disse. São pessoas que não votaram no Rodrigo por questões locais ou porque divergência com algum senador que estava apoiando o Rodrigo. Vai encolher essa base bolsonarista que nesse momento parece não é que vai encolher, não representa a base bolsonarista, era muito mais uma questão eleitoral de votação de mesa. Ministro, qual âncora fiscal o senhor acha que é a mais adequada? O senhor é favorável ao teto de gastos? O Lula tem relutado em falar exatamente o que ele pensa. Haddad já falou um pouco. Alckmin, por exemplo, vice-presidente, falou que é favorável, por exemplo, a garantir a redução da dívida com o tempo em termos de curva e, quem sabe, algumas outras previsões estipuladas e aprovadas junto ao Congresso. Na sua opinião, qual é a âncora fiscal que o Brasil precisa? Manutenção, por exemplo, do teto de gastos? Eu defendo o teto, mas eu defendo a sua revisão, em especial na questão da saúde e educação. Eu acho que precisamos excepcionalizar os gastos com saúde e educação. É evidente que será um outro teto, mas nós teremos muito mais estabilidade. Porque em relação a questões emergenciais, o teto já funcionou. Como na pandemia. O Congresso votou, então aí está ok, porque é uma situação emergencial. E agora, a saúde e a educação, elas nunca podem ser penalizadas. O futuro do país, ele está no investimento público em saúde e educação. Mas ele é praticamente bicar o teto, porque aí você pode dessa forma... Não, mas é que o futuro do país está atrelado a uma educação pública de qualidade. Ainda precisamos avançar muito. E nós não podemos estar condicionando os nossos investimentos de educação à questão do teto. E muito menos saúde. Nós temos um sistema público exemplar. O Brasil e a Inglaterra têm os melhores sistemas públicos de atendimento de saúde. Muito melhor que o americano, não é? Melhor que o de qualquer país da Europa. E isso tem um custo, e o brasileiro tem orgulho do SUS. Portanto, não dá para faltar o recurso para que a gente possa direcionar para o SUS. Fazendo essa excepcionalização, eu tenho certeza que a gente vai ter uma lei de teto mais perene, não é? Com condições de ser mais bem respeitada pelos governos. Na área da educação, inclusive, tem um estudo interno do próprio Senado apontando que haveria necessidade de um orçamento de 15 bilhões de reais para a educação, ou seja, 4 bi a mais do que hoje está previsto. O senhor defende, portanto, uma revisão quando se trata de saúde e educação, e agora eu estou falando especificamente de educação, haverá uma necessidade de uma discussão nesse sentido para mudança nesses gastos, nesses custos ou investimentos quando a gente fala de educação. O senhor acredita que isso vai ter de acontecer? Eu acredito que seja o caminho. Eu espero que aconteça, porque nós não podemos deixar de investir em saúde e educação. Voltando à cidade de São Paulo, porque é a minha experiência, nós temos aqui em São Paulo, na minha época, tínhamos 1 milhão de alunos da rede pública. Imagina o que significa 1 milhão de crianças, de jovens que não tenham a condição adequada para o seu futuro. Isso é uma discriminação, porque os outros jovens que estão na escola privada, particular, eles têm melhores condições. A própria pandemia mostrou isso, né? Quantos jovens, crianças na nossa família, filhos de nossos colaboradores, a gente via que estavam em escola pública e comparando com os outros que estavam na escola particular, estavam parados e os outros com total atendimento, com equipamento, com professores online, alguns até com professores em casa, não é? Então, não é justo. Nós não vamos construir um país justo se a gente não investir mais em educação e mais em saúde. Ministro, uma outra discussão agora, que vai em algum momento ser colocada, é a questão da tributação dos combustíveis, não é? Que foi mexida no ano passado, trouxe uma redução do preço final, mas governadores estão incomodados. E o senhor, além de ser o presidente do PSD, também é o secretário de governo do estado de São Paulo. Como que o senhor vê isso? O senhor acha que isso vai ter que ser revisto, a tributação vai ter que voltar, aquela alíquota única funciona? Qual que é a saída para isso? A questão do preço dos combustíveis é seríssima. Ficou claro que, se nós tivermos impasse nesse tema, o país para. Para porque aqueles que transportam nossas mercadorias não conseguem. Não é? Não tem recurso para pagar o combustível, para fazer o transporte. Então, a questão dessa
da tributação, se nós pudermos encontrar uma alternativa que faça o ressarcimento para os estados daquilo que perderam, parte do que perderam, eu sou a favor da manutenção do atual status. E aí se viria através do governo federal. A única forma é o governo federal para tapar o buraco governo disso. federal. O senhor já teve alguma sinalização de que isso pode vir a acontecer? Não, o que eu tenho dito e tenho participado de diversas reuniões e sempre tenho manifestado a minha opinião. No campo pessoal, não represento o partido, cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas eu já discuti isso nas nossas bancadas e é um dos temas mais delicados do país. Sem ressarcimento, as contas de alguns estados podem não fechar e faltar dinheiro justamente para áreas essenciais. Por isso que eu disse que nós temos que encontrar uma reposição desses recursos que não seja na mudança dessa tributação. Só que, por outro lado, o Ministério da Fazenda diz que a conta não fecha se a gente tiver teto de gastos, essas demandas dos estados e tudo mais que o país precisa investir. Talvez o debate mostre que isso seja mais um fator para ser excepcionalizado. Sim, e o outro ponto que eu queria ver com o senhor o senhor enxerga um Lula, um presidente Lula nesse momento, do ponto de vista econômico, muito diferente do Lula de 2002, que praticou, que exerceu na economia uma política que tinha superávit primário, que conseguiu equilibrar as contas, que tinha uma preocupação com o mercado, que o senhor esclareceu aqui, que são investidores, dinheiro que entra no nosso país. Tanto que chamou Henrique Meirelles para o Banco Central. E hoje as falas dele parecem diferentes daquele Lula de 2002. E isso preocupa de alguma forma ou não? Não é que o Lula é diferente, até pode ser, mas o mundo é diferente. Na época que o Lula foi presidente da República, eu era prefeito da cidade de São Paulo. E o mundo vivia uma situação excepcional, né? Todos os países bombando, não faltavam recursos nem no Brasil e em nenhum país. Então, era um Lula muito mais generoso com o investimento, seja no campo social, seja na infraestrutura, porque haviam recursos. Hoje não há recursos. Portanto, como a história da vida dele está atrelada à defesa de projetos do campo social, fica um choque, porque nós não estamos vivendo um momento onde há excesso de arrecadação, né? Tempos difíceis, ele não está abrindo mão do discurso dele, que é a história da vida dele. Isso não significa que ele mudou. O discurso é o mesmo. Ele vai precisar encontrar o ponto de equilíbrio. Como eu disse agora há pouco, se ele não transmitir para o país que nós vamos ter estabilidade, o investidor vai embora, porque ninguém vai investir num país que não confia. O investidor indo embora, nós vamos ter inflação, nós vamos ter juros, nós vamos ter desemprego e a maior vítima será ele e o seu governo. Esse é um conselho de cautela que o senhor está dando em relação a essa busca de sinais de estabilidade. Como eu disse agora há pouco... O senhor está preocupado com isso? Não, muito. O que eu disse agora há pouco, o presidente da República e ministro da Economia, quando se manifesta em relação aos temas econômicos, tem que tomar muito cuidado. Porque qualquer vírgula a mais afugenta o mercado, o investidor. E isso pode sair muito caro.